Olá, boa tarde. Então, estamos aqui para falar sobre ansiedade e saciedade, parte 2. Tá? É a continuação do assunto que nós iniciamos sexta passada. Tá? É uma série, enfim, né, que para falar sobre a ansiedade e a saciedade. O que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Hoje estou aqui sozinha, né? A minha parceira, a Dai, por conflitos de agenda, não consegue estar aqui hoje, então eu vou aproveitar por esse período que nós não conseguimos juntar os nossos horários, falar dos aspectos psicológicos, tá? Da nutrição, do emagrecimento, né? Da manutenção de peso, tanto quem quer adquirir massa magra quanto quem quer perder peso. Tá? Questões de saúde, enfim. Tá? Por quê? O emagrecimento não é algo tão simples quanto se pensa. É um conjunto de fatores, tá? Tanto quanto a aquisição de peso. Ninguém adquire peso assim de uma hora para outra e nem do nada. Tá? E de todos esses fatores, enfim, a ansiedade é um deles. Por quê? Tá? Primeiro que a ansiedade, né, retomando, é algo fisiológico. Tá? A ansiedade, ela está a serviço do ser humano para a manutenção da vida. E ela tem duas vertentes. Ou a saída para a luta, que é a ação, é ir em busca, né? Ou a fuga, que é quando eu caio fora, né? Não quero lutar. Então, nós temos, né, essas duas características. E principalmente pessoas que estão elencadas nessas duas características. Pessoas que quando estão ansiosas vão em busca, correm, lutam. E pessoas que quando estão ansiosas travam. Tá? Então, dentro desse binômio, nós temos também pessoas que quando estão sobre um excesso de ansiedade, têm muita fome, que é o beliscar ansioso. Porém, existem pessoas que quando estão num excesso de ansiedade, perdem o apetite. Né? Então, as pessoas que têm essa tendência à luta, a correr e ir em busca, são essas pessoas que naturalmente, estando ansiosas, vão comer. Por quê? Para ter energia, para lutar, precisa de alimento. Vocês entendem que não é simples perder peso e se manter na perda de peso? Não é simples e é difícil pra caramba. Quem nunca participou desse processo, nunca começou, nunca tentou, é muito fácil simplesmente acusar a pessoa que ela não tem vontade, que ela não se ajuda e coisas do tipo que a gente escuta muito. Mas não é bem assim. Tu precisa ter autoconhecimento, tu precisa saber de que forma o teu corpo funciona. Tu precisa ter noção se o teu funcionamento é de luta ou de fuga. Principalmente isso. E daí todas as vertentes da ansiedade. Tá? Voltando lá. Então, a ansiedade é um mecanismo natural do nosso organismo, né? Nós precisamos da ansiedade para viver. Então, todas as situações que o nosso corpo pode estar em risco, a ansiedade é acionada. Tá? Ela pode ser expectativa, quando é algo bom. Por exemplo, eu estou ansiosíssima para o meu casamento. Eu estou ansiosíssima para o nascimento de um filho. Eu estou ansiosíssima para um aniversário. Tá? Uma situação gostosa dessas pode ser expectativa, quando todo esse excesso de hormônios, toda essa carga de sintomas é por algo bom, né? Tanto quanto eu posso estar com essa carga de hormônios para essa totalidade de sentimentos físicos para algo ruim. Estar sofrendo porque eu tenho um casamento daqui a alguns dias. A autocrítica, por exemplo, é uma das vertentes da ansiedade excessiva que nos remete ao sofrimento. Se eu sou muito autocrítica, eu vou estar sofrendo as vias de um casamento. Mas também, se eu sou autocrítica, a minha tendência é a luta. Então, possivelmente,
né? Uma pessoa muito autocrítica, ela vai ter o beliscar ansioso. Mas qual é a vantagem de estar beliscando quando se está ansioso? Né? Porque o nosso corpo é inteligente, ele tem os seus paranauê ali, né? As situações que para ele são úteis, mas que para a sociedade pela qual nós estamos vivendo não são, tá? Sobrepeso é algo que a sociedade não aceita. Obesidade é doença. São duas coisas diferentes, tá? Eu posso estar linda, me sentindo o mulherão no sobrepeso, né? Mas se eu estiver na obesidade, mesmo que eu me ache linda nesse corpo, eu preciso buscar alguma forma de corrigir essa questão de saúde, tá? Então, toda vez que eu estou ansioso, tá, e eu como principalmente alimentos que remetem ao paladar doce, carboidratos, açúcares, gorduras, tá? Como eu já falei em outras lives, isso remete lá à primeira alimentação, ao colo materno, né? Todas as questões da primeira forma de saciedade, da ansiedade do bebê, que a gente já nasce com ansiedade, né? Então, a partir do momento que eu estou ansioso e eu como algo doce, tá? Esse doce gera energia, e essa energia vai lá pro meu cérebro e puff, né? Dá uma descarga hormonal. Eu sinto um prazer instantâneo. Qual é o problema? É justamente essa sobrecarga, tá? Essa quantidade maior de doce, tá? Que isso, quando não é gasto, né, na sequência vira estoque, e é do estoque que nós não queremos, né, ter acumulado, enfim, né? Então, esse plus de energia, tá, gera toda uma movimentação de neurotransmissores que me geram um bem-estar. Porém, esse bem-estar é fugaz. Ele é curto, tá? Então, a partir, né, do alívio, né, dessa descarga de neurotransmissores, a ansiedade começa a subir. E ela começa, ela vai, até que eu consiga baixá-la de alguma forma. Existem várias maneiras de baixar essa ansiedade sem ser pela comida. Técnicas de respiração, tá? Mastigação consciente. A Dai tem lá a Daiane Pistori, tá? Até alguém que tá aí, Giancarlo, se tu tá aí na live, bota o @ da Dai nos comentários, tá? Ela tem alguns vídeos no IGTV sobre a questão do mastigar consciente, tá? Quando eu estou ansioso, a minha tendência é fazer tudo fora do tempo. Por que fazer tudo fora do tempo? O nosso inconsciente, né? Ele não tem tempo e espaço. O tempo e o espaço, são invenções da sociedade, né? A gente precisa se organizar no calendário, a gente precisa se organizar na semana, a gente precisa se organizar na hora do dia. Mas o nosso inconsciente não tem disso, tá? Então, quando estamos com ansiedade em excesso, a gente tende a acelerar tudo, ficar fora do tempo. Claro que tem uma parcela menor de pessoas, aquelas da fuga, que quando estão ansiosas travam. Elas ficam mais lentas. Tá? Mas a maioria das pessoas tem a energia para luta. Então elas acabam ficando com pressa. Uma pessoa ansiosa não acerta o buraco da fechadura de primeira. Tá? Por quê? Porque a gente fica fora do tempo. Fora do tempo. Tá? Então, se eu sento na mesa, eu estou ansiosa,
o meu natural, tá, é ir de acordo com a ansiedade, porque ela é um regulador. Tá? Então, se eu estou ansiosa e fora do tempo, eu vou comer tão devagar a ponto de perder o apetite. Ou eu vou comer tão rápido a ponto de precisar comer 3 vezes mais para poder ter saciedade. Saciedade vem pela mastigação. Então, existem técnicas, e isso as nutris usam dessa ferramenta de uma maneira fantástica, tá? Porque como a ansiedade está totalmente atrelada à área delas, elas também trabalham algumas técnicas para reduzir a ansiedade. Tá? Mas quem trabalha a ansiedade patológica é o psicólogo, não é o nutricionista. O nutricionista vai sinalizando para o paciente, né, de que formas ele pode driblar essa ansiedade enquanto ele não a trata. Tá? Então, a mastigação. Você já se deu conta de que muitas vezes você mastiga e não sente o sabor do alimento? Que você sabe sim que aquele alimento é gostoso, mas pelas suas experiências anteriores, não pela experiência do aqui e agora. Então, a mastigação, o envolvimento da saliva nos alimentos, porque a gente mastiga para que esse alimento seja enluvado pela saliva, né? E depois intermediado, né? É feito toda uma transformação, né? A transformação bioquímica do alimento já ocorre na mastigação, tá? Tanto que o carboidrato, tá? Ele vira doce, açúcar, já na língua. Se eu não me engano, é pitialina, alguma coisa assim, né? Que é a transformação já com a saliva. Então, o carboidrato, o pão, por exemplo, se vocês fizerem essa experiência, pegarem um pedacinho de pão e mastigarem, vocês logo vão sentir doce. Essa é uma transformação bioquímica que já ocorre pela salivação. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção pela mastigação, né? Que a gente mastigue muitas vezes os alimentos, né? Então, a gente põe o alimento na boca, né? Baixe os talheres, tá? E mastigue devagar, né? Tem a Bianca Bolli, né? Dizendo que é nova aqui. Né? Seja bem-vinda, né? Estamos falando sobre ansiedade e saciedade. Espero que isso te seja útil, tá? Então, né? A gente precisa pôr o alimento na boca, mastigar e largar os talheres. Tá? A gente não faz isso. Se bobear, a gente ainda emenda uma garfada sem ter terminado de mastigar a anterior. Então, é bem importante estar atento à mastigação. Porque pessoas mais resilientes, com uma capacidade de se virarem sozinhas com as suas emoções, porque nem todo mundo precisa de psicólogo, viu? Todos se beneficiam da psicoterapia, porque ela não serve só para tratar a doença, tá? Mas nem todas as pessoas estão doentes. E as doentes, algumas conseguem, por uma capacidade inata, se virarem sozinhas. Mas é um número pequeno de pessoas. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente diz que alguém não se ajuda. Porque o número de pessoas que conseguem sair de um transtorno patológico sozinhas é muito pequeno, mas existe. Tá? Então, né, eu preciso, né, ter essa mastigação. Alguns dizem que tem que mastigar 23 vezes, outros dizem que tem que mastigar 21, né? O que é importante é que a gente possa mastigar o alimento com os dois lados da boca, porque aí eu tô mandando pro cérebro uma informação, né? Eu estou mastigando os dois lados. Mastigando os dois lados, eu também me mantenho bela, porque lá na velhice o rosto fica assim, ó. Por quê? Eu passei a vida inteira mastigando de um lado só do rosto.
tá? E não tem botox que corrija. Então é bem importante, tá? Até por questões estéticas, né? Para nos mantermos bela, porque um dia vamos virar ameixa seca, né? Não tem jeito, a gente vai ficar uns codinhos de barra, umas menos, outras mais, mas naturalmente vamos chegar nesse ponto, né? Então, outra forma, tá? Além de largar os talheres, de mastigar esse número de vezes, tá? Outra forma de poder dar um jeito de driblar a ansiedade durante a alimentação é a respiração. Então, eu botei na boca 1, 2, 3, 4. Eu faço 4 respirações completas, mastigando e engulo o alimento, antes de pôr outra garfada na boca. Tá? Sempre que a gente usar uma técnica associada à respiração, né? Sempre que a gente, né, tem uma técnica para ansiedade associada à respiração, ela tende a ser mais efetiva e mais rápida, porque fisiologicamente, quando estamos ansiosos, o corpo ele tem toda uma questão de uma preparação para proteger o coração e o pulmão e gastar menos energia. Porque se eu tiver numa guerra, me acidentar ou qualquer coisa, né, ele tira oxigênio de tudo quanto é lugar, ele tira energia de tudo quanto é lugar e concentra no peito. Então, por isso que um dos sintomas de síndrome do pânico, quando tu já passou de todos os limites da ansiedade, que a síndrome do pânico é o fim da linha ali, né? Tu tem sintomas de infarto, né? Porque o corpo tá agindo como se tu estivesse morrendo, para te preparar. Né? Porque a ansiedade é tão grande, tu já judiou do teu corpo sem escutar os sinais há tanto tempo, né, que ele vai achando que tu tá correndo risco de vida e te leva a essa sintomatologia. Tá? Então, essa questão da mastigação. Tá? Então, é bem importante. Tá? Aí é outra coisa. Tá? Mas eu não consigo lembrar. Sim, quando tu está ansioso, o teu cérebro também está com menos glicose, menos energia, e tu fica distraído. Muitas vezes, tu senta na mesa e não consegue lembrar que tu precisa mastigar os alimentos porque tu tá desidratado. Por que a gente, quando vai almoçar, né, a gente não, algumas pessoas precisam tomar líquido, ou suco, ou água, ou seu refrigerante, porque elas estão com sede, estão desidratadas. Lembra que na live de sexta passada nós falamos sobre a desidratação? Sobre a ansiedade e a sede? Então, se eu estou desidratado, com sede, mesmo não estando naquele estado de ápice, que é sentir sede, né? Eu vou estar ansiosa, porque quando começa a faltar ali a água no nosso corpo, a ansiedade tende a elevar. Então eu já sento na mesa ansiosa. Primeiro, porque a gente já organiza o nosso corpo para ao meio-dia estar com fome. Então a ansiedade já é organizada para ela poder chegar até aí. Nós comemos sempre todo dia no mesmo horário justamente para a gente não ter pico de ansiedade. Né? Porque quando a gente está com dor de estômago, de fome, eu já estou num pico de ansiedade. E isso não é muito legal, isso gera estresse, gera vários prejuízos, né, no nosso organismo. Então, é bem importante, tá? Então, que eu lembre da mastigação. E como eu faço isso? Tá? Por mais que pareça bobo e infantil, não é, viu? Fazer um cardzinho, tá? um bilhetinho, ou manuscrito, ou quem tem um capricho de fazer no computador, ou coloridinho, enfim, não importa. E pôr na mesa, que fique a tua visão. Não que a gente vai na pizzaria, que tinha aqueles triângulozinhos de papel, né, do doce e do salgado, tá? Alguma coisa assim. Colocado ali, né, as orientações, né? Se eu escolhi largar os talheres, então, a cada garfada, largar os talheres. Se eu escolhi mastigar tantas vezes, a cada garfada,
mastigar tantas vezes, né? Se eu escolhi, né, a respiração, né? Então, da gente poder ter nesse cardzinho essas orientações. Porque hábitos ajudam na redução da ansiedade. Tá? A rotina, ela ajuda muito a reduzir a ansiedade. Por que a gente, né, incomoda tanto as mãezinhas que tenham rotinas com seus filhos? Porque criança com rotina é menos ansiosa. O corpo sabe o que vai acontecer. Sabe que tal hora vai comer, tal hora vai dormir, tal hora vai tomar seu banho. Então, essa rotina na criança já organiza que ela não tenha ansiedade, né? E no adulto é a mesma coisa. Então, se eu tenho dificuldade de me organizar, de ter memória suficiente para chegar na mesa, tá? E lembrar dessas técnicas, ou do número de mastigação, ou de largar os talheres, ou da respiração, tá? Porque mastigar pelos dois lados não é técnica, é necessidade, viu? A gente precisa mastigar dos dois lados. Nós, por questões várias, né, optamos por mastigar de um lado só, por preferência. Como a gente tem preferência de dormir de um lado só, né? O nosso corpo tem uma questão de lateralidade, mas a mastigação é necessária que seja dos dois. Tá? A gente ajuda o nosso estômago a sofrer bem menos se a gente tem esse cuidado com a mastigação dos dois lados. Tá? Mas voltando. Então, se eu tenho essa questão de ter o cuidado, né, de usar uma das técnicas, porque combinar todas juntas, né, fica chata a alimentação, viu? É possível? É o ideal? É, mas fica chato. E quando a gente opta por algo chato, a probabilidade de abandonarmos é muito grande. E também quando começamos pelo mais difícil. Dessas três, se por exemplo, para ti é mais fácil a respiração, começa pela respiração. Se é mais fácil para ti largar os talheres, começa pelo largar os talheres. Tá? A escolha vai de acordo com o teu tipo de personalidade, com a tua forma de ser. E aí, de novo, eu retomo. O autoconhecimento é bem importante para quem está nesse momento de perda de peso ou ganho de massa. Tá? É bem importante, porque tu precisa conhecer de que forma o teu corpo lida, de que forma a ansiedade se manifesta. Porque ela não se manifesta igual para todo mundo. Nós não somos todos iguais. Tá? E aí, voltando, né? A partir da mastigação, quando eu consigo mastigar de uma forma mais branda, né, mais devagar, o que acontece? Tá? Eu sinto o sabor do alimento. Gente, chuchu tem gosto, alface tem gosto, suquete tem gosto, desde que eles sejam mastigados corretamente. E aí também acontece tem um dificultador. Porque alimentos que até então eram preferidos, quando a gente se alimenta de uma forma diferente, eles começam daqui a pouco a virar comuns. Alimentos comuns, daqui a pouco começam a virar preferidos. Por quê? Eu começo a sentir o gosto dos alimentos. Eu começo a ter essa questão de sentir o paladar. Usar o sentido do paladar. Que é o mais comum e é o que a gente menos usa, a não ser por doce, é o que a gente menos usa. Então, a mastigação leva de vantagens. Uma boa mastigação, a diminuição da ansiedade, aquela redução natural que deveria se ter ao se alimentar, que a gente chega, como eu já falei antes, né, com o pico da ansiedade elevado pela fome, naturalmente, e a partir do momento que eu me alimento, essa curva tende a descer. Mas depende como eu me alimento. Então, se eu consigo ter uma boa mastigação, comer devagarinho, eu consigo fazer essa curva de redução de ansiedade completa. Então, as vantagens, né? Então, melhor, né, aproveitamento do sabor dos alimentos. Segundo, eu começo a mudar algumas preferências. Talvez eu não goste mais de comer feijão e arroz misturado.
embora essa única dupla aqui precise ser misturada. Eu começo a ter algumas preferências alimentares diferentes. Depois, tá? Se eu tenho problemas de azia e má digestão, com o tempo, esses problemas tendem a diminuir. Porque como o estômago começa, nosso corpo, como eu falei, é inteligente. O nosso estômago começa a perceber que os alimentos vêm certos para ele pode reduzir a quantidade de suco gástrico, porque menos saliva no alimento, mais suco gástrico para a digestão ocorrer. Tá? Esse ciclo começa a reduzir a má digestão. Porque o alimento o nosso estômago foi feito para que a gente mandasse alimentos para lá em forma de papinha de bebê. Tudo mastigadinho. Né? E aí a gente manda os grãos de arroz inteiro. Ele precisa dobrar a quantidade de esforço. Começam a reduzir as azias. Tá? Por quê? O alimento mal mastigado, ele machuca o esôfago. E o suco gástrico que está ali em excesso volta para o estômago. Sobe pelo esôfago. Então há de convir que isso é extremamente desagradável. Essas melhoras, elas não são imediatas. Elas não, como tu não estragou o teu organismo de uma forma para outra, ela também não vai ser imediata. Porque o corpo precisa ter certeza, como eu falei da água lá na outra live, né? Que se tu tem retenção de líquido, tu vai tomar água as primeiras vezes, o corpo vai reter mais ainda, porque, vou aproveitar que tem, porque vai faltar de novo. E quando ele aprende que não vai faltar mais, ele não retém mais. Então, o nosso estômago é a mesma coisa. Quando ele pega a confiança que o alimento vai chegar para ele do jeito que ele precisa, ele começa a reduzir a quantidade de suco gástrico. E aí, a digestão melhora. O intestino melhora, porque o estômago também vai mandar para o intestino os alimentos meio que inteiros, né? Porque o estômago não tem dentinhos para triturar o alimento. Então, chegando lá no intestino, o intestino vai precisar absorver mais esforço para absorver o que ele tem que absorver lá. E aí acontece do intestino irritado, prisão de ventre, ressecamento, enfim. Tá? As nutris que são especialistas em alimentação, né? Especificamente para o intestino. E tem a Suzy, tá? Uma amiga nutri, que ela é especialista em dieta nessa questão do intestino. Tá? Entende mais disso do que eu. Tá? Então, vocês percebem aonde a ansiedade ela estoura? Lá no intestino. Então, a gente precisa ter esse controle da ansiedade. Tá? Então, é o beliscar ansioso, tá? A mastigação correta. Outras consequências da não mastigação adequada, tá? Eu terminei de almoçar. E não falei da principal vantagem da mastigação, que é a saciedade. Tu se sacia com a quantidade correta de alimento. Tu não precisa comer mais alimentos para se saciar, tá? Então, claro que tu vai cansar de mastigar. As primeiras vezes tu cansa de mastigar. Cansa, sabe? Cansa, porque o nosso corpo não é usado de acordo. Então, tu cansa. Então, essas dicas que eu tô trazendo para vocês são bem pontuais, são importantíssimas, elas dão resultados, porém são difíceis de pôr em prática. E além de difíceis, elas também são efetivas. Essa da mastigação, ela traz resultado, mas não é, né? É aquela situação. Se eu demorei 20 anos para adoecer, não queiram que eu melhore em 2 dias. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho saciedade, todo o meu organismo fica bem.
Mas vamos voltar para a falta de saciedade. Então, eu não ingeri a quantidade de água, ainda estou com desidratação, né? Almocei na corrida, tomei líquido junto com o alimento, então o corpo não entende como ingestão de líquido, enfim, tá? Fiz todas essas coisas que a ansiedade nos leva a fazer. Almocei. Primeira coisa que vem é a necessidade de um docinho. Por quê? A ansiedade natural que deveria... Lembra da curva? Falei? Que tem a curva da ansiedade e da saciedade. Então, eu chego para almoçar ansiosa, tá? E aí, conforme eu vou almoçando, né? Eu vou fazendo essa ingesta de calorias, enfim. Essa ansiedade tende a descer. Se eu não mastiguei direito, né? Eu terminei o meu almoço, né? Estou cheia, mas não estou plena, que é diferente, né? Eu estou alimentada, né? Com o estômago com a sensação de peso, mas não estou saciada. A primeira coisa que eu vou ter é vontade de um docinho depois do almoço. Seja um cafezinho, seja um chocolate, seja uma sopa, qualquer coisa, até mesmo uma fruta. Fruta também é açúcar, né? Não é porque é saudável, é natural que não é açúcar, né? Por quê? Como eu falei no começo da live e em tantas outras lives, né, da série Nutrição e Psicologia, o doce, ele é um ansiolítico potente de efeito fugaz. Então, a partir do momento que eu como o docinho, eu tenho esse término da ansiedade. Eu termino a curva. De uma maneira brusca, eu termino a curva. Lembrem que o doce, ele tem efeito fugaz. O que é fugaz? É rápido. Quase que imediato. Então, eu almocei, comi meu docinho, reduzi essa ansiedade, né? Vou usar não sei se é um termo correto, mas ansiedade basal, né? Que é natural do corpo, tá? E aí eu tô bem. 2h da tarde eu começo com aquele incômodo. Preciso comer alguma coisa. Não é, eu tô com fome. Preciso comer alguma coisa. Tô com vontade de comer alguma coisa. O nosso pensamento já nos indica o que tá acontecendo com a gente. O próprio pensamento já diz, né? Porque quando eu tô com fome, eu tô com fome. Tá? Eu sinto, eu tenho esse ímpeto de fome, eu abro a geladeira e como o que tiver. Pão seco, feijão, beterraba cozida, que se eu não gosto de beterraba cozida, quando eu tô com fome eu como, tá? Mas quando eu estou ansioso, eu tenho vontade de. Eu até posso comer o que tem na geladeira, o que tem no armário, eu até posso, tá? Mas o pensamento inicial é, eu estou com fome de, eu preciso comer algo. Estou com vontade de. A gente já vai pensando, as palavras já vão entrando, né, já vão nos mostrando o que nós estamos sentindo. E aí, cabe, algumas técnicas de redução de ansiedade. Que em outro momento eu vou trazer mais, mas enfim, a questão da respiração e a água. Por quê? Se eu estou com baixa ingesta de água no corpo, a ansiedade eleva. Levando a ansiedade, o nosso corpo vai pedir que a gente tenha, né, uma baixa dessa ansiedade mais rápida possível. A forma mais rápida de ter essa ansiedade aliviada é comendo um doce. Então, eu tô com sede, o nosso cérebro quer imediatamente que isso seja saciado. A criança tá com fome, ela chora, ela ganha mamar. Tá? Nós não somos como um bebê. O bebê já mostra como nós adultos somos. Tá? Então, eu estou com sede ou com fome, fico ansioso, né? O meu cérebro, meu corpo, como é inteligente, ele quer algo rápido, ele me lembra do doce. Comendo doce, há uma descarga de energia no cérebro, né? De glicose, de energia, e aí fico bem por um tempo. 4h da tarde, de novo. Tá?
E aí vai indo, tá? Esse beliscar ansioso. Tá? Porém, existem algumas patologias que se fantasiam do beliscar ansioso, que é a ruminação, enfim, várias outras coisas que já são da área da patologia, que mais adiante eu vou estar trabalhando com vocês, né? Mas essas duas lives, então, é mais para falar sobre a sede e a fome, tá? Na questão da saciedade, tá? Então, se eu estou com sede e eu não tomar água, o nosso corpo vai pedir uma descarga imediata de satisfação de energia. Ele quer se livrar dessa ansiedade rápido. E vou pro doce. Tem algumas outras situações que funcionam assim, que é o cigarro. Então, eu estou ansioso, né? Eu preciso de uma descarga imediata de ansiedade, eu fumo um cigarro. E o cigarro é muito mais curto, o efeito ansiolítico, do que o doce. Tá? O café também. Todas as inas, né? Todas as cafeínas, né? Tendem a ter essa descarga, reduzir a ansiedade desta forma, né? De uma forma meio grosseira. Tá? Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário, né? Eu vi que tinha aqui, deixa eu procurar aqui, né? Por que as pessoas têm ansiedade e sentem vontade de comer direto, né? Bianca, eu vou subir essa live pro IGTV depois, então vai ter mais explicado, porque eu comecei a live falando disso, tá? São questões de ansiedade, de luta e fuga. Então, conforme a personalidade de uma pessoa e outra, vai ter essa tendência, tá? Mas depois tu me chama no direct, se tiver alguma dúvida que for possível responder, eu te respondo, tá? Então, eu vou vir trazendo mais, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou algum questionamento, alguma coisa que queira ser abordado nessa questão de ansiedade em relação à alimentação, manda pelo direct, que aí eu dou uma estudadinha, tá? E trago a resposta para vocês na sexta-feira às 13, tá? Então, hoje era isso que eu queria falar, né? Sobre a questão da saciedade, da mastigação, da ansiedade. Tá? Estou à disposição para dúvidas, né? Para questionamentos, até sugestões de assunto. Né? Porque muitas vezes, né, a gente acaba, né, por não se conhecer, buscando caminhos que não são efetivos para a resolução das nossas dificuldades, dos nossos problemas, né? Como na questão da alimentação. As nutricionistas às vezes penam um pouquinho com os pacientes que são resistentes a buscar ajuda psicológica, porque eles até vão conseguir pegar um protocolo alimentar e botar em prática, mas por um tempo só, né? E é chato para nutricionista trabalhar com o paciente por alguns meses, ter os resultados atingidos e depois, em questão de pouco tempo, perder tudo de novo, né? Então, é delicado esse processo, né? Alguns, só com essas dicas, vão conseguir se organizar, reduzir a ansiedade. Como eu já falei, tá? Essas dicas que eu dei para vocês são bem efetivas, elas trazem resultados a longo prazo. Não tem nada mágico, nem as medicações, né, tarja preta para emagrecimento são mágicas, porque parou de tomar, volta o que era, tá? Então, são coisas, né, são dicas, tá? Por que dicas? Porque vocês têm a opção de pôr em prática ou não, porque isso deveriam ser coisas que nós teríamos que ter naturalmente na nossa alimentação, né? São muito mais do que dicas, são lembretes de algo comum, tá? Mas então eu vou ficando por aqui hoje, tá? Espero ter trazido alguma novidade, né, que possa ajudá-los, né, nessa questão da ansiedade. E aguardo vocês, então, sexta que vem, às 13, né, aqui no Instagram, tá? Até!